2026 do pé direito, na casa de oração. É a primeira palestra do ano, tá? Isso que eu falei, você está começando com o pé direito, né? E na palestra é uma evangelização. Então, por isso que às vezes não vai ter a leitura do Evangelho, tá? Mas já é uma evangelização. Então, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos enfermeiros do plano espiritual, que já se encontram todos posicionados neste momento, com todos nós, que nós possamos já começar a contemplar essa energia que a nossa casa, que os nossos mensageiros já estão doando para todos nós. Então vamos iniciar com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, tanto da matéria quanto do espírito. Que Jesus é luz, Jesus é vida, Jesus é amor. Hoje não temos, depois do final dos passes, não vamos ter os estudos do livro da mediunidade. Nós temos um cofre dele ali, simples, mas é de coração, tá? Daí vocês podem contemplar depois do passe. E convido vocês para começar também de novo o ano com o pé direito, os estudos. Todas quarta-feiras, das 8 às 9, nós estamos aqui estudando, tá? E é importante para a gente conhecer o que é a doutrina espírita. E a gente faz essa troca de experiência, tá? Então, convidado a todos, das 8 às 9, só uma horinha, queria que fosse mais, mas não é. Mas tá bom, quem sabe numa próxima nós vamos fazendo mais e mais, tá? Mas quem sentir no coração, venha compartilhar conosco, venha dividir, porque ninguém sabe mais do que o outro, é que nós estamos em processo de aprendizagem e evolução, tá bom? Fica aí a critério agora do nosso irmão Batista, bem? Obrigada, desculpa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Melhorou, né? Quando vocês falam um boa noite gostoso, parece que taca a gente para trás, assim, a energia. Isso é muito bom. Prazer, né? Vim abrir os trabalhos do ano de 2026 aqui, né? Eu já comecei segunda passada, né? Foi segunda passada. Já trabalhamos a semana. Sexta-feira eu passei aqui debaixo de chuva, fui lá para Paranaíba, voltei debaixo de chuva. Amanhã eu faço Santa Fé, depois da manhã eu volto no Joana. Sexta eu vou, acho que em Três Lagoas, acho que é. Domingo na ilha, e assim vai. Aí o ano começa e ó. Né? Porque assim tem que ser. Por exemplo, eu costumo nós estamos em janeiro, primeiro mês do ano. O mês passado foi o mês das promessas, né? Não foi? Ah, se Deus quiser, sempre o se Deus quiser, né? Se não faz, é o Deus que não quis, né? Ah, eu vou parar, eu vou fazer regime. A partir de janeiro eu vou fazer academia. A partir de janeiro eu vou mudar meu modo de vida. A partir de janeiro. Janeiro chegou. E aí? Começamos a nossa promessa? Ou não? Então, estava vendo um texto de uma palestra que eu fiz lá em Santa Fé. Eu falo, o que mudou em você nesse Natal para agora? E aí a resposta é terrível.
Se não mudou nada, a maioria fala nada. Se não mudou nada, o Natal foi apenas um presépio, um enfeite, uma decoração, no qual a gente, 6 de janeiro, desmonta, guarda, fica lá embolorado até dezembro de novo. Agora, se mudou algo, significa que Jesus nasceu. E aí vale a pena refletir. O que mudou? O que mudou? Cada um pense. Eu já fiz a minha opção. Se vou conseguir, eu não sei, mas que eu vou tentar, eu vou. Vai doer? Vai. Vai passar? Claro. Porque a grande mudança nos dá através do Natal. Muitas mudanças, a gente às vezes pensa que não dá certo porque pensamos em algo muito grande. Não pensamos no algo pequenininho, no passo a passo. E aí quando pensamos no grande fica mais difícil. Mas o grande exemplo do Natal foi o mestre dos mestres. O espírito mais puro que já teve na face. O Filho de Deus nasceu numa família simples, humilde, sem nada. Não tinha UPA ali, não tinha Uber, não tinha fraldinha descartável, sabe? Não tinha banheirinha, chá de bebê. Não teve nada. Ele estava rodeado com a criação divina. Então nós não temos desculpa de falar que não alcançamos a paz e a união familiar em Cristo, porque Ele é muito grande, é muito enorme. Não! Ele veio como pequenininho justamente para falar: você não tem desculpa. Eu vim para os pequenos. Baseado nisso, essa palestra, esse bate-papo, essa troca, nós vamos falar sobre família, a importância da família, a importância que foi a família de Jesus. Uma família preparada por Deus, mas acima de tudo, simples e humilde. Quando a gente fala de simplicidade, humildade, nós não estamos falando de dinheiro, tá? Você pode ser simples e ser orgulhoso. E você pode ser riquíssimo e ser simples, humilde. Aí vai da evolução de qualquer um, de cada um. Então, baseado na família, quem tem lembrança de como era a tua família quando você era pequeno? Como que era teu pai? Como que era tua mãe? Teus tios? Avós? Ai, final de ano a gente ia passear na casa da avó, né? Que bolo gostoso, né? Que requeijão, hein, vó? Meu Deus do céu. Porque a família, o Natal, o objetivo é reunião em família. A gente viaja distâncias, para ficar perto dos nossos. E a família nós vamos tentar desenvolver, ver como é que é e como que se forma. Então vocês têm ideia de como era a família de vocês? Eu tenho uma ideia muito clara. Inclusive a primeira música eu raramente costumo cantar. E quando canto, raramente eu consigo cantar, porque é um retrato. Mas a gente sempre sentava de noitezinha, depois da janta. Minha mãe dava janta para professores ali em Santana da Ponte Pensa. Meu pai pegava um violão e minha mãe fritava mandiopan
Alguém lembra de mandiopan, os mais antigos aqui? Ó, lembra lá, mandiopan. Lembra de mandiopan? Aquela sem sabor. Hoje parece que, se tiver, ela está com o nome de mandiopa. E ela vem com sabores. Nada mais do que féculas de mandioca. Bem fininha. Você pega no óleo bem quente, a hora que você despeja, ela triplica de tamanho. E a gente ficava comendo aquilo ali. E conversa, e piada, e modinha, e tal, e um canta, outro canta. Então nós vamos abrir essa palestra com essa música linda. Se não engasgar, eu peço desculpa, mas nós vamos tentar. Tudo bem? Vamos cantar? Vamos. Vamos cantar? Vamos. A música é fácil. O refrão é mais fácil ainda. O refrão é assim, ó. Eu vou ensinar já antes. Oh, 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 oh. Aí, não tem nem letra. Fácil, né? Então vamos cantar, gente. Alto aí? Tá bom? Vamos cantar, quem souber, cante. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Vamos lá. De novo. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizer estribo e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se volta e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas e olhar ao sol poente. De novo, vai. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora eu falo do desquite no divórcio, o amor
isso de ninguém. E até dos filhos, que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho dos seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não teria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Essa música é uma cacetada, né? Veinha, mas uma realidade, né? E essa é a visão mesmo que eu tinha, que eu tenho do meu pai, né? Aliás, eu aprendi a tocar com meu pai, né? Sangrava os dedos, maltratava o violão, mas ele falava, não, descansa um pouco, depois você pega. E assim. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre família. Não vou falar tudo, nem tenho a pretensão de falar tudo que o Evangelho nos fala sobre família, porque o tempo não permite. E eu também não sou lá um expert, né? Nós temos palestrantes fantásticos aí. Eu vou falar o que me cabe. Então, veja bem. A família como uma lei natural. Se você for ver, então, lá no Livro dos Espíritos, questão 774, ela vai falar: a família é instituída pela natureza e tem por objetivo o progresso dos seres. Por que família natural? Porque, tirando da questão do progresso dos seres, nós somos animais. Os animais também formam família? Formam família com um fim específico de procriação, de difundir a espécie, e trata os seus filhos e vai embora. Eu costumo dizer, a única família que fica cuidando dos filhos até quase que eternamente é a nossa humana. A humana que fica passando a mão na cabecinha, né? A galinha é a primeira a chutar o pintinho para fora, né? Dá uma patada para trás assim, o pintinho voa longe. Vai comer sozinho, só. Fica aqui não. A águia que domina os céus, parece que ela é malvada, né? Quando começa a querer voar, ela ataca lá de cima do penhasco. Ou aprende a nadar, ou a voar, ou morre. O ser humano é frágil. O freio humano é igual eu estou vendo ali, na minha frente, uma cena linda. Só que se a mãe não fizer aquilo ali, ele morre de fome. O cachorrinho, ele procura. O leitãozinho que nasce da porquinha, ele vai caminhando até achar a tetinha da porca e mama. O ser humano não. Então, é um ser dependente? Super. E por que nós somos diferentes, então, da família natural? Porque tem a lei do progresso. Então, a família não é apenas uma criação humana. Ela precisa desenvolver, através do amor, do progresso. Esse é o objetivo que Deus criou a família. Quando eu falo família aqui, eu não estou falando família
legalmente constituída, que foi no cartório, que passou tudo. A família no cartório civil no Brasil, o primeiro que aconteceu foi em 1890. É recente. Antigamente então não tinha família? Claro que tinha. Mas não tinha esse compromisso. Isso aí foi mais para regularizar a herança, né? Regularizar os bens. Na hora de dividir quem quer quem, né? Então veja bem. Deus nos colocou em família para que um pudesse ajudar o outro no crescimento. Crescimento desde educação normal como a educação espiritual, principalmente. Tá? Educação espiritual que nos leva à elevação da moral. Então, baseado nisso, quando juntei com uma pessoa e decidimos formar uma família, a coisa ficou pesada. Pena que muitos hoje não estão vendo dessa maneira. Tá? Muitos não estão pensando mais em fraternidade. Que fraternidade é maior que caridade. A caridade você pode dar para pegar agora. A fraternidade é continuar e ensinar o outro através desse ato de você ser bom sempre, ou continuar a fazer certa coisa sempre. Então a fraternidade é comum a todos, ou à minha volta. A caridade não. Quando eu falo em família, e a gente vem falar como é que estamos hoje, não temos que fugir, não podemos fugir disso. Como é que vocês acham que está a família hoje? Está melhor ou está pior? Materialmente está melhor, né? Nós temos bastante. Podemos não ter muito dinheiro, mas temos bastante coisas, atendimentos, né? Hoje tem esses programas sociais que dão apoio para a mãe, para o pai, para o filho. Então, nós temos mais suporte. Moralmente, como está a coisa? Terrível. Moralmente a coisa está terrível. O que a gente percebe é o não compromisso dos pais com a família. Por que eu falo pais? Porque eles são os chefes, os líderes da família. Então nós vamos falar alguma coisinha tipo assim. Quando eu dou, depois de uma birra de um filho, eu dou o que ele quer, para poder não me encher o saco, eu estou fazendo bem ou mal? Estou fazendo mal. Se você vê que não é necessário naquele momento, que aquilo não é daquele jeito, você está criando uma dependência terrível. Você está criando um ser onde o mundo está a seu pé. Aí quando esse ser cresce e vai para a sociedade trabalhar, vai para a escola, que é a primeira instituição com normas, regras, cumprimentos, essa criança sofre. Por quê? Ela em casa não tinha normas, regras. Quem já ouviu, ou na sala de aula, ou como professor, já ouviu aquela frase: nem meu pai me trata assim, você vai me tratar? Sabe o que eu respondia? Por isso mesmo, eu não sou teu pai. E aí, nós vamos viver coisas terríveis. Um exemplo: meu genro trabalha na Flash Cover no RH. Não
acha jovens para trabalhar. Está aparecendo direto no Facebook. Sabe por quê? Precisa que trabalhe ao sábado, pelo menos até meio-dia. Eu não vou. Deus me livre de trabalhar de sábado. Precisa fazer um pouco de hora extra. Eu acredito que não é só lá naquela fábrica. É quase todas. Já tem fábricas admitindo acima de 30 anos de idade. Não pega mais jovenzinha. Porque eles não têm responsabilidade. E aí, nós vamos crescendo e nós vamos perceber que o lar, a família, não é composta só dos meus descendentes consanguíneos. Tem outros de fora. Vocês já perceberam que tem amigos que parece que é mais da família do que os próprios da família? Isso aí são os laços de afinidade aqui visível. E no plano espiritual, aí que o bicho pega. Porque nós vamos ver que eu pedi para nascer na família que eu estou. Eu pedi. Você que é o chefe da reencarnação aí, ó. Ô chefe, me bota para nascer na família no caso aí do meu pai, do pai do João Batista, ó. Que eu gosto daquele cara, eu acho que ele vai me ensinar muito. E eu acho que eu tenho umas coisinhas também para ajudar ele, tá? Aí o chefe fala, você tem certeza? Eu tenho. Então vai. Marina falou, eu quero nascer na família do meu pai, porque meu pai quer nascer. Porque eu gosto muito dele, a gente não tem assim, muita afinidade não. Mas eu já observei muitos anos, e é legal, eu acho que eu vou ensinar eles muita coisa, eu vou dar muito carinho para eles. Tem certeza? Tem. Então vai. Então nós aqui organizamos, sem contar que tem os afins. Tem os afins. Por exemplo, vocês sabem, já fizeram uma continha de cabeça rápida? Quantos que você lembra que são ligados diretamente a você? Quantas pessoas? Já fizeram uma continha rápida? Nós fizemos dela que outro dia deu 60. Tem uma conta na internet que é uma progressão, eu nunca lembro se é progressão aritmética ou geométrica, que dá 1024. Você já imaginou quantos seres viveram para que você estivesse aqui hoje? Já pensaram nisso? E que lá no seu DNA tem um ponto desses seres. São perguntas filosóficas, a gente chama de perguntas bobas, né? Que é cultura inútil. Não. Quantas pessoas passaram na vida do meu pai, da minha mãe, até eu nascer? Isso eu estou falando diretamente. E os que ajudam? Cada um tem um mentor. Parece que a egrégora também de ajuda é grande. Cada um, eu não sei a conta muito não, mas cada um tem um mentor e mais um punhado de espírito de irmão tentando colocar a gente no caminho. Quando eu venho aqui cantar, muitos só estão me vendo eu, né? Tem alguns colegas aqui que estão vendo mais um punhado de gente aqui, ó. E tem música que por afinidade vem mais ainda. Então a família é extensa. Acontece que a família não é um lar de ondas calmas, uma beleza. Tem problema na família? E o que Jesus fala? Que os problemas são as provas e expiações. São esses causos de família, problemas, enfrentamento, é que nós vamos
nos fortalecer. É naquelas despedidas dolorosas, quando o filho sai para estudar. Né? Mesmo estudando em Santa Fé, a hora que pega o carrinho e vai, o coração dói, né? Eu costumo dizer que a gente só tem controle sobre os filhos até 13 anos. Depois, seja o que Deus quiser, e a gente entra com a oração. Tem um comediante que fala assim, com 16 semanas, o feto já começa a ouvir a voz da mãe. E com 16 anos ele para. 16 anos ele para. O pai começa a ficar chato. Me leva na festinha, mas não para na frente, para um quarteirão antes. Vergonha do pai. O pai vai ficando velho, a gente vai ficando velho. O que eu quero já não é mais importante. Antes você viu, pai, para que isso aí? Ah, isso aí é coisa do passado. Os meus gostos não têm mais importância. Agora eu tenho que fazer o que os meus acham. A gente está respeitando. Mas Cristo mandou respeitar pai e mãe. Ah, mas eu queria ir ali, ó, desfrutar debaixo daquela árvore ali um pouco. Ai, vai, o sol está muito quente, não sei o que. Vou levar o senhor não. E a gente então fica desse jeito, meio abandonado, triste. Então nós temos que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é isso, não é só dar remédio, dar comida, não. Sabe? É uma hora sentado do lado e contar mentira, e jogar a conversa fora. E a minha mãe está com Alzheimer, 95, abril faz 96 anos. Ela conta uma história 10 vezes por dia. As 10 vezes eu falo, nossa, verdade. Essa aqui já decorou quando ela trabalhava lá em Jales, na casa do Dr. Eufri Jales, quando ela era solteira. Ela fala da cristaleira, o que tem dentro. Sabe, aqueles móveis, acho que alguém aqui deve ter naquelas cristaleiras, cheio de cristais. Assim. Ela conta, toda vez que conta, fala, eu trabalhei, e a gente tem que falar, pois é. Dá atenção. Porque tudo isso que nos envolve tem um objetivo maior, o crescimento e evolução espiritual, evolução moral. Então, as atribulações, e Deus não prometeu nenhuma vida boa para ninguém aqui na terra, não. Ele prometeu que nós lutássemos para alcançar. Tá? Nós estamos juntos na primeira família, pai, mãe, filho, 2, 3, e são diferentes, não são? Quem tem 2 filhos, um é diferente do outro, né? E gêmeos univitelinos são diferentes? Pode ser idênticos no corpo, cabeça, porque é outro espírito. É outro espírito. O que nós temos que começar a aprender na família? Tolerar. Estamos tolerando? Renunciar. Se eu quero estar com ela e ela comigo, eu tenho que renunciar a alguma coisa e ela tem que renunciar a alguma outra coisa. Senão não funciona. Quando eu a conheci, eu falei, eu tenho tudo que uma mulher não gosta. Não bebo, não fumo, não vou em balada, não bebo cerveja, sou espírita e sou palestrante. Quem que vai querer um homem desse? Cara chato, pô. Eu tive a sorte que ela falou, eu topo. Aí, estamos juntos. Né? Mas na verdade, tudo que o mundo quer, eu não quero. Amar sem exigir, perdoar verdadeiramente. Eu lembro daquele caso do Alessandro Kiner. Meu filho, eu escolhi te amar. Se você vai me amar ou não, o problema é teu. Divaldo Franco. O importante não é que você não seja amado, o importante é que você ame.
estamos respeitando. Por quê? Quando decidimos formar uma família e no ato sexual a glória divina veio e deu a vida a um óvulo que foi se dividindo, nós assumimos a responsabilidade perante Deus. A matemática divina é diferente da nossa. Se você perguntar para uma pessoa, quanto que é 1 mais 1? 2. Ah, é? Quanto é um espermatozoide mais um óvulo? 1. Por isso que Jesus falava, pai e mãe se juntam para formar 1. Ué, 1 mais 1 então é igual a 1? É. E quando dividimos esse 1, quanto que dá? 1 dividido por 2, quanto dá? Alguém da matemática sabe, né? Eu não sei. 1 dividido por 2 na matemática divina é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ó, quantos bilhões de divisões teve aqui. Então eu assumo perante Deus a responsabilidade, a missão sagrada de educar os espíritos reencarnantes. Olha só. Aí vem o pior, vamos ser cobrados por isso. Eu costumo dizer, o virar o olhinho é a coisa mais gostosa que tem, né? Depois é duro. É duro na queda. E tem uma responsabilidade. Deus vai cobrar. Ele não cobrou quando ele deu um talento para um cara e o cara escondeu? Ele vai falar, 2 filhos que eu te dei. Não precisa ser só filho carnal. Os filhos espirituais que eu te dei. Pode ser um filho que você adotou, pode ser um filho por afinidade. N maneiras tem de você ser filho. Até um sobrinho que você fica mais em cima da educação dele. É um filho. E ele pergunta, e os filhos que eu te dei? O que você fez? Aí uma mãe, uma vez, numa palestra, falou, mas eu falo e não tem jeito. Eu falo, continua falando, o problema não é teu. O problema é do espírito, é dele que não quer te escutar. Amanhã ele vai chegar lá, ele vai falar, ninguém me ensinou. Aí o telão lá vai mostrar, eu te dei uma mãe lá que ela cansou de te ensinar e você falava, chata, para com isso. Então vamos falar com amor e com carinho. E principalmente com Jesus no nosso meio. Quando você tem Jesus no nosso meio, a coisa fica mais fácil. O fardo fica mais leve. E agora eu vou cantar uma música. Faz tempo que eu não cantava, nem sei se eu já cantei ela aqui. Essa música, ela foi um irmão de luz que fez eu escrever, numa talagada só, mostrando o que é o amor desse cara aqui. Como é que ele veio? Estava eu deitado, lendo, aquela voz assim, levanta, senta no computador, eu vou te dar uma música. E era da música em cima da melodia que eu mais gostava, que é uma de Rod Stewart. Então eu vou tentar cantar essa música agora. Mas presta atenção, que quando você coloca ele no meio da tua família, as coisas mudam.
face brilhar. Quando a paz do seu peito chegar, sentirás seu amor. Não sofras, meu amigo, chega de escuridão. Sentirás que o amor de Cristo é grande e a alegria inundará o seu coração. Tenha fé, siga em frente, não temas, segure em sua mão e sente o seu calor. Seu sorriso é lindo, amigo, é luz, é caminho a iluminar o outro irmão. Meu amigo, chega de escuridão. Sentirás que o amor de Cristo é grande, a alegria inundará o seu coração. Não sofras, meu amigo, chega de escuridão. Sentirás que o amor de Cristo é grande e a alegria inundará o seu coração. Quando as tribulações forem duras na família, vamos invocar o Cristo. Vamos orar. Vamos colocar Ele no seio da família, no centro. Não vamos deixar o feiticeiro ou deixar o mal entrar. Vamos fortalecer através do Evangelho, através de uma boa leitura. Então,
vezes nós sofremos à toa, né? É só a gente pedir socorro, a gente vai sentir o calor de Cristo. E na família não vai ser diferente, porque Ele teve amor de família. Ele nasceu de família. E quando o Espiritismo fala que nós somos responsáveis, os pais são responsáveis pela educação, está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. A responsabilidade sobre a educação, segundo o Espiritismo, quer dizer orientação moral. Dons, cada um vai ter um. Eu tenho duas filhas, uma é da social, coração mole, a outra é advogada. Dar exemplo. Estamos dando exemplo, gente. Nós estamos, os casais estão se abraçando na frente do filho, dizendo que ama, para que o menino ou a menina tenha um exemplo dentro de casa, para que ele não cresça dizendo: meu pai nunca abraçou minha mãe, por que eu vou ter que ficar abraçado? Nós estamos falando eu te amo em voz alta, trocando carinhos, colocando ele junto com a gente. Nós só estamos dando ordem, educando com medo. Cuidado com a educação pelo medo. Nós já temos muitas denominações aí que estão educando pelo medo. Então nós temos que dar exemplo. Ah, mas se eles não seguirem, aí eu volto naquilo que eu falei, o problema é deles. Você deu. Você teve o exemplo dentro de casa. Ah, mas se for mal, tem um exemplo mal dentro de casa. Ensinar pelo amor e não pela imposição. Gente, falar não é um ato de amor. Um ato de amor grande. Então nós temos que seguir esses pequenos passos de maneira simples, humilde, para que nós possamos ter uma família unida, porque os filhos não são propriedade dos pais, mas espíritos confiados temporariamente a nós. Então, meus filhos não é propriedade minha. Prova é que vai chegar um tempo, a menina vai escolher um rapaz, vai sair de casa, vai morar com ele, e o menino vai escolher uma mulher e vai morar com ela e vai para longe, e geralmente aquela mulher é aquela que a mãe não gosta. Não é verdade? Tem até aquela piadinha, né? Se um cara começou a namorar e quis apresentar a moça para a mulher, para a mãe, aí ele trouxe 3 moças a fazer uma pegadinha com a mãe. Sentou no sofá e falou: mãe, eu estou namorando uma dessas moças aí. Eu quero que a senhora adivinhe qual que é. Aí ela foi, olhou e falou: a do meio. Como é que a senhora acertou? Foi a única que eu não gostei? Será que nós vamos se lembrar desse jeito? Foi a única que eu não gostei. Tenho certeza que é essa. Então nós temos que ter cuidado. A família, ela tem que ser base da sociedade. Lares equilibrados formam uma sociedade melhor. Então nós temos que ensinar, tornar capaz, e os filhos têm que ser capazes de respeitar o próximo, exercitar a fraternidade que eu falei, construir a paz social. Não é só a minha paz. Se eu quiser construir só a minha paz, eu estou alimentando o egoísmo. O ego. Eu estando em paz, o resto que se dane. Não é assim.
Porque no Espiritismo nós temos um conceito maior ainda, que é a família universal. Até agora nós falamos da família aqui. Mas como filhos de Deus, nós temos então uma família universal. Todos vocês são meus irmãos, minha família. Todos clamamos pelo mesmo Pai. Então, como eu disse, a minha intenção não é esgotar o tema, nem sou capaz para isso, né? Mas é passar uma ideia simples que nós podemos caminhar esse ano novo, cumprindo as promessas que fizemos em dezembro, dentro de uma família, para que nós possamos ser melhor ainda, mais elevado moralmente, fraternalmente, ter uma família mais carinhosa, onde um se preocupa com o outro. Filhos são diferentes, casais são diferentes. Vocês acham que é igual, né? 20 e poucos anos separados, se encontram, resolvem se casar. Tem alguma coisa para dar certo? Tem tudo para dar errado. Não tem? Você foi criado numa família distante que ninguém nunca conhece, mora lá, nunca te viu, e eu também fui criado do outro lado. De repente a gente olha para o outro. Tem razão disso dar certo? Qual que é a chance disso dar certo? Então eu tenho que me moldar, o outro tem que moldar. E essa união só é possível quando nasceu entre os dois o amor. Então quando há o amor, e o amor se faz em ação. O amor cuida, o amor se preocupa, o amor dá atenção. E se deixar ser cuidado também é um ato de amor. Se deixar que a outra tenha atenção por você também é um ato de amor. Porque se toda vez que você for cuidar daquele que ama de uma maneira, ou dar uma atenção, ou fazer alguma coisa e a pessoa não, a gente vai se decepcionando e vai esfriando. E aí já sabe onde vai dar. Eu tinha uma velhinha que ela falava assim, ó, faça tudo junto, porque se eu não fizer, lá na esquina tem alguém que faz. Vale para os dois, tanto para a mulher como para o homem. Tudo bem? Eu quero encerrar com uma outra música maravilhosa. Essa eu tenho certeza que vocês sabem. Todos sabem. Todos cantou. O Chico cantou muito. Vamos cantar? Na escura, eu estou jogando. Vocês falam, vamos cantar? Vamos. Isso. Essa música é uma música linda. Ela está na versão de Paula Fernandes. Tá? Então vamos lá. Já descobriram, né? Comece qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe o casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte,
vida dos dois. E ninguém nos obriga a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, o hoje, em função de depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça do Pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem para o filho seja firme a esperança de um céu aqui mesmo depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça do Pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Até o próximo encontro, com a graça de Deus. Obrigado, gente. Agraciar todos nós com essa sabedoria que hoje pode compartilhar conosco, né, um momento família. Pena que muitos maridos não estão aqui e os que estão aqui estão de parabéns, tá? Vocês estejam firmes e fortes nesse propósito, acompanhando as esposas de vocês, né, Maia? Agora a gente traz o nosso também. Uma hora a gente consegue. Deus quiser. Então vamos nos preparar, vai mentalizando também na hora do passe a família que hoje não pôde estar aqui. Vocês põem na mente, mentalize e pede por essas famílias também. Eu peço sempre pro meu esposo, viu, gente? Peço pro meu esposo também que não veja. Tudo bem? Fica na paz. Jesus.